Boa tarde, tudo bom com vocês? Já iniciamos o mês de novembro, gente. Daqui a pouquinho acaba o ano, a vida está passando assim. Por isso é tão importante a gente aprender a ter controle da nossa mente, dos nossos pensamentos, das nossas emoções e aprendermos a desapegar dos objetos, dos acontecimentos, das pessoas. E amanhã, finados, é um dia que muitas pessoas que perderam algum ente querido ficam mal. Eu também já passei por isso, mãe, pai, Rush, Aninha, meus pets. E eu trabalho a minha mente de forma diferente, eu tenho uma outra percepção. Sinto saudades. Saudade é bom, a gente só tem saudade do que foi bom na nossa vida. Mas eu não prendo, eu não me apego, no sentido de prender e ter uma dependência emocional, um apego emocional. Mas nos momentos que eu estou muito ansiosa, muito triste, muito estressada e que tenho que controlar os meus pensamentos e emoções, eu respiro, cheiro uma flor, sopro uma vela, controlo a frequência cardíaca, respiratória, aprende a dominar as emoções, ser dono da sua vida, não deixar agir no primeiro impulso. Mas eu vou entrar na live. Apego emocional. Como se libertar? Será que tem como se libertar? Bom, apego emocional. O que é isso, Silene? É estar preso, estar emocionalmente preso a pessoas, hábitos, objetos, circunstâncias que já foram, acontecimentos. Por exemplo, quando você perde ou somente em pensar em perder qualquer coisa que seja, uma pessoa, um objeto que você está preso, enfim, você se sente o quê? Se sente atormentado, atrelado, se sente perdido, excessivamente mal, infeliz. A gente não fica bem. As pessoas que sofrem de apego emocional tendem a ter muita dificuldade a aceitar mudanças e se tornam pessoas inflexíveis. Não aceitam ver novos pontos de vista. Então, chegar no consultório, trabalhar a reprogramação mental e a mudança de percepção, nem pensar. Apego emocional é uma espécie de prisão. Você tem que ter isso na sua mente. E, infelizmente, é uma realidade muito comum. Sim, é uma necessidade de controle, de expectativa, desorganização do fluxo energético, não deixa fluir, né? Tá preso. Insegurança, medo, baixa autoestima. Esses são alguns reflexos desse mal que é o apego emocional. Se você é apegado emocionalmente a alguém, a alguma coisa, qualquer coisa que seja, você faz de tudo para manter esse objeto, essa pessoa por perto. E isso não importa para você se você está sofrendo, se o outro está sofrendo, se é infeliz, o importante é estar ali. Isso, uma prova disso, relacionamento abusivo. De repente, a pessoa sofre, apanha, às vezes não bate, mas ouve coisas gravíssimas, e eu posso garantir que às vezes o que você ouve seria pior do que um tapa. E aí você se submete àquilo porque tem apego emocional. Mesmo que alguma coisa grave aconteça nessa relação, pelo fato de estar apegado, a pessoa não se liberta. E aí você não consegue analisar direito, enxergar o que está acontecendo. E a sua vida não anda, não flui. Você ignora o fato, finge que não está vendo e mantém esse relacionamento, por exemplo, com uma pessoa ou essa prisão a um objeto,
com medo de perder. E o objeto, você não vê aquelas pessoas que de repente têm apego, que quebrou uma mesa, aí não compra outra, fica remendando, ou compra outra e não joga aquela fora. Estou dando um exemplo, tá? O processo de apego emocional, ele pode se estabelecer ainda na infância. Na verdade, ele se estabelece. Por quê? Porque depende muito da relação com a mãe ou com a pessoa que cuidou, a pessoa que cuida daquele bebê. Enquanto está se desenvolvendo a criança, está se desenvolvendo o apego. Sim, nós temos as nossas necessidades lá como bebezinho, para ser amamentado, limpo, para beber água, para tomar banho, para sair daquele berço. A gente depende do outro. E essa necessidade diária que outra pessoa está nos fazendo, vai gerando um apego. E isso, se não for de uma maneira que conforme vai crescendo, vai se estabelecendo, é levado para a vida adulta. Sim. E aí, quando adultos, a gente permanece nessa busca pela completude. A necessidade, sentimentos, buscando nos adaptar às circunstâncias, ao meio, para que o outro me complete, porque eu dependo do outro. Essa situação, ela limita o seu comportamento em qualquer nível, impede o seu crescimento pessoal e pode gerar até transtornos de personalidade dependente. O apego emocional pode ser ativado a partir de uma separação ou de uma ameaça de separação, envolvendo emoções básicas como medo, raiva, tristeza. E aí, para não enfrentar esses sentimentos, essas emoções, essa dor, muitas pessoas se mantêm em relações falidas. E aí não flui, não é feliz. Nem o outro, nem você. Você não alcança objetivos, não se completa, não enxerga você, vai cada vez mais com baixa autoestima. Bom, o custo dessa escolha de ficar dependendo do outro é alto. Sim, você vai diminuir ou perder totalmente a sua autonomia. Você vai abrir mão da sua vontade, dos seus desejos, dos seus limites, da sua felicidade. Será que vale a pena? Tem que refletir sobre isso. Pode parecer estranho falar isso. E olha, vamos trazer até para o lado da perda de um ente querido. Se você fica ali, não deixa a sua vida fluir, fica lamentando, murmurando, questionando até mesmo Deus, porque aquela pessoa partiu, você é egoísta. De repente, se ela estava sofrendo. E se não estava, você está perturbando, pode ter certeza disso. Tem que ter saudades, render homenagens, faça tudo o que você pode enquanto a pessoa está viva, porque depois vem remorso. Aí não é apego, é consciência de culpa. Porque eu, por exemplo, eu busquei ser a melhor filha que eu podia para os meus pais. Eu tenho certeza que eu fiz esse esforço. A melhor mãe que eu pude para o Rush, para a Aninha. Tive minhas falhas, meus erros. Mas eu não tenho consciência de culpa. Os meus erros e as minhas falhas, eu trabalhei o meu auto-perdão. E aí, com relação a eles, eu dei... E a melhor forma de eu continuar honrando pai, mãe, meus filhos, e continuar dando o melhor a eles, é desapegar, é sentir saudades, às vezes me emocionar, mas não ficar naquele sofrimento e não deixar a minha vida andar, ficar com baixa autoestima, não realizar para o que fui preparado. Então, e aí, se você tem tanto apego, nesses momentos, por exemplo, da morte, é uma mudança brusca na nossa vida. E eu posso dizer porque já passei por algumas. Você fica totalmente desconfortável, infeliz, pode entrar até em depressão, e não é isso. Então, muitas pessoas evitam a qualquer custo, qualquer tipo de mudança. Mesmo que o atual estado que ela está vivendo, a situação, está desconfortável, desagradável. Por exemplo, vamos falar do apego a um ente querido? A pessoa está mal, está vegetando, ou está tendo dor.
E você, pelo apego, não liberta. E você não está dormindo direito, o outro também não, noites no hospital. Estou dando um exemplo, tá? E você está desconfortável para você e para aquela pessoa que está doente. E isso é o verdadeiro amor liberta. A gente só vivencia essa frase que o amor liberta quando vai com a perda de um ente querido. Com essa partida, com essa mudança que ocorre nas nossas vidas, que o outro não queria, você não queria, mas aconteceu. Muitas vezes, entende? Mas vamos falar desse apego generalizado, para não ficar tão pesarosa a nossa live. Existe um medo intenso nas pessoas que têm apego de mudanças, pelo simples fato de estarem acomodadas. Elas não conseguem visualizar outras saídas. E existe alguns sintomas de apego emocional. Vamos refletir se você tem apego? Comportamento de submissão ao outro. Não é o que você queria, mas você abaixa a cabeça, se anula. Sinais de fissura ou de abstinência na ausência de um objeto amado. Pode ser um pet, pode ser uma pessoa, pode ser um relógio, uma pulseira, um carro. Se sumir da sua frente, você passa mal, fica com ansiedade, tem um piripaque, sofre de uma abstinência. Uma dificuldade em tomar decisões nos seus relacionamentos, na sua vida, principalmente com medo do outro, né? De perder o outro, de desagradar o outro. Sentimentos de insatisfação. Vive insatisfeito? Nada tá bom? Vazio emocional. E olha, eu posso te garantir que no vazio emocional muitas vão para bebida, para droga, para as baladas, para os gastos em cartões de crédito, mas não preenche o vazio emocional, eu posso garantir. Medo de solidão. Eu, por exemplo, eu não sinto solidão, porque eu sou solidária, eu me completo. O dia inteiro eu tenho relações com pessoas, existem momentos que eu gosto da minha companhia. Eu gosto de estar comigo, de estar na minha casa, de estar com o Thor. E também gosto de estar com os meus amigos. Então eu não sinto essa solidão. Mas você pode estar rodeado de pessoas e viver em muita solidão, em profunda solidão. Eu vejo muito isso em consultório, tá, gente? Então não é quem está ao seu redor, é de como você se sente. É mais para dentro, é você consigo mesmo, é você aprender a se completar. Baixa tolerância à frustração. Não pode ser frustrado, não pode ser atendido, nada que era do teu jeito. Tédio, tudo tá chato, tudo... Desejo de autodestruição, sentimentos negativos, gerando muitos pensamentos negativos, fica um ciclo, né? O pensamento com sentimento, sentimento com pensamento. Falta de consciência sobre os seus problemas, seus defeitos, os seus erros. Não só o outro, mas também do outro. Não querer enxergar. Sensação de estar preso a um relacionamento de que você não consegue deixar. Conflito de identidade. E não é só em relação a quem sou eu. O que eu estou fazendo aqui? O meu trabalho, a minha vida, os meus sonhos. No apego emocional, se você tem algum desses sintomas, você está aí. É bom refletir e mudar essa percepção, buscar a mudança. No apego emocional existe a necessidade, olha que é necessidade de preencher as suas carências, os seus sentimentos em vínculos que estão abertos. Você que tem carência, você que tem um sentimento ali com vazio, você que tem um vínculo que está ali e você quer preencher, você tem essa necessidade. E aí, o ideal é que você procure autossuficiência, autoamor, autoestima. Mas em vez de fazer isso, você fica buscando no outro essas referências. Dependendo do outro. Como era o bebê. Mas esse bebê aprendeu a andar. Hoje já é um adulto, né? Que deve tomar banho sozinho, se alimentar sozinho, fazer sua própria alimentação, ganhar a sua independência, enfim. Tem alguma justificativa ficar se comportando assim, como aquele bebê?
Mas o que fazer, Silene? Lá vem a Silene com algumas dicas para que você aprenda a lidar com seu apego emocional. O primeiro passo é reconhecer que existe esse apego emocional em você. Que você é emocionalmente dependente de outra pessoa, de uma situação, que você não consegue se libertar do seu passado, de alguma coisa que aconteceu, que você, mesmo a pessoa tendo partido, né, já desencarnou, já morreu, você não consegue aceitar isso, sua vida não anda. Reconheça que você tem esse apego. Segundo, tenha segurança em relação às suas atitudes, os seus comportamentos. Tenha em mente que o futuro é incerto. O futuro não existe, ele depende do nosso presente, não tem como controlar. Eu posso planejar, programar, mas principalmente quando eu dependo do outro também, não tem como eu ter certeza que vai ser tudo do jeito que eu quero. Então, é possível acontecerem erros, decepções, desilusões. É assim, não é uma falha somente que está consertada pelo apoio de parceiros, por exemplo. Não, pela ação dos outros. Não. Muitas vezes, você não depender de outra pessoa, a pessoa não quer aquilo para ela, ela nem está sabendo. Está cada um lutando por si aqui nessa terra. Outra dica é: mantenha as suas ações, atitudes, os seus pensamentos focados em você. Tenha foco em você. E não se trata de egoísmo, hein? Não é egoísmo. Mas a gente tem que aprender para sair desse apego, dessa dependência emocional, a se colocar no centro das nossas atenções, nos colocar em alguns momentos em primeiro lugar. Ser consciente da sua capacidade, do seu conhecimento, das suas vontades. Por isso que é tão importante o autoconhecimento, os seus objetivos, os seus sonhos, as suas qualidades, a sua capacidade, habilidade. Tenha consciência disso e se coloque a sua atenção nesse centro. Faça você por você. Não fique esperando do outro, porque o outro também está esperando de alguém. Se ele tiver apego emocional, se ele tiver o trauma e as feridas dele. E quem não os tem? Bom, outra dica é: saiba dizer não. É importante a gente colocar limites. Ficar se submetendo, baixando a cabeça, isso faz mal pra gente, não ajuda em nada. E aí você não vai conseguir se autoafirmar. Você precisa colocar em prática as suas vontades, os seus desejos para se autoafirmar. Então você tem que dizer não quando não é uma coisa que você quer. Você está com vontade? É o seu desejo? Não. De vez em quando ceder é uma coisa, mas sempre falar não para você e sim para o outro não vai ajudar em nada. Outra dica: deixe na sua memória tudo que já passou. Deixa para lá, a gente não vai esquecer, a não ser que a gente tenha alguma doença degenerativa, um Alzheimer, uma demência. Aí você vai ter esquecimento. Se não, mesmo que seja uma coisa muito boa ou muito ruim, você vai lembrar, é memória. Deixa na memória, entendeu? Não faz mais parte do seu presente. Então as experiências, as pessoas, os acontecimentos, as coisas, você tem que deixar fluir, não se prenda a isso, entendeu? Você pode, tudo que fez parte da sua vida meses ou anos atrás e hoje não está, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Pense que o novo não vai chegar, se você quer que a sua vida mude, porque você não quer mudar, mas quer que a sua vida mude. O novo não vai lugar se você não deixar o velho ir embora, entende? Solta, deixa fluir o passado para vir o futuro que você quer. Questione sempre. Questione sempre. A pessoa dependente emocionalmente de outra, ela não consegue enxergar além do que é dito. Tudo é verdade. Aí de repente o outro está te... Vou dar um exemplo. A pessoa está te traindo e você não acredita. Aí você só vendo que o outro briga com o outro. A gente não vê situações assim. Estou dando um exemplo, mas é... Mãe não quer enxergar o defeito do filho. Filho não quer enxergar que o pai e a mãe têm defeito. Todos nós erramos. Todos nós temos falhas.
Todos nós acertamos e temos qualidades. Depende de como leva a vida. Então, questione, busque a verdade. A sua vida é de sua responsabilidade. Isso é uma dica importante. Assim como as suas emoções, os seus pensamentos, as suas atitudes e comportamento. Não adianta querer se fazer de vítima, passar essa responsabilidade para frente, querer colocar na mão de outra pessoa. Eu não sou feliz por causa do fulano, por causa da fulana, porque se o meu marido, se a minha mãe, se o meu pai, se o presidente, se Deus, se o meu patrão não fizesse assim, eu estou assim por causa do outro. Não. A sua vida, os seus pensamentos, as suas atitudes, o seu comportamento é responsabilidade sua. Você não muda o outro, mas se quiser, pode se dedicar e mudar a você, inclusive trabalhando na mudança de percepção. Bom, e a minha dica primordial? A ciência quântica, as técnicas integrativas. O que são técnicas integrativas, terapias integrativas? É integrar mais de um conhecimento, mais de um profissional para que me ajude a sair disso. Porque não vai legal, né? Não dá certo. Elas são possibilidades maravilhosas, inúmeras as técnicas integrativas te oferecem. Então, em conjunto, elas vão trabalhar profundamente a raiz do problema. Liberando o fluxo de energia, mudando a sua vibração. Por exemplo, a terapia quântica oriental, que é uma acupuntura quântica, quando eu libero e equalizo exatamente os chakras, os pontos de acupuntura que estão presos a esse fluxo de energia por causa dos seus pensamentos, da toxicidade das suas emoções, que estão refletindo no seu ser biológico. A própria microfisioterapia, quando libera do corpo, é isso que ela está fazendo, liberando aquela cicatriz quântica, emocional, patológica, física, química, que está ali. O corpo entra em autorregulação. Por isso que é importante você buscar ajuda. Hoje a ciência, eu pelo menos trabalho com umas 4, 5 técnicas quânticas que ajudam muito a vida a fluir. Mesmo que você não queira se abrir, não queira trabalhar o autoconhecimento, que é um passo a mais para você mesmo. De repente, seu cérebro está inflamado, precisa mexer no seu estilo de vida, olhar para você. Para você deixar de ter esse apego emocional, você tem que ter autoestima, tem que se amar. Lembra? Eu falei, tem que se colocar no centro das atenções. Você só vai promover equilíbrio, bem-estar, qualidade de vida, quando você cuidar de você. E é para isso que você deve fazer uma atividade física, comer bem, beber água, mudar a sua vida, mudar a percepção, liberar. E aí quando eu acabo, por exemplo, uma sessão de micro, eu falo para as pessoas, o passado já foi. Saíram datas, acontecimentos, lá às vezes da vida fetal, pré-concepção, que estavam aí. Deixa fluir. Traga um oxigênio novo para a sua vida, para as suas células. Ressignifique, dê para você mesmo coisas positivas, abrace, beije, fala que ama enquanto é tempo. Mas o outro não fala, e daí? Fala você. Cada um dá o que tem, às vezes o outro não tem nem amor por ele. Não está acostumado, nunca ouviu de ninguém, eu te amo, não foi criado assim, não sabe falar. Não mude o outro, mude você. Lembre-se, mais uma vez, a sua vida, sua qualidade, saúde, bem-estar, a sua felicidade é responsabilidade sua. Não é vítima. Tudo que o outro te fez ou fizer, é você que guardou. O perdão é para você. Liberte-se do lixo mental. Quando eu não perdoo o outro nem lembra de mim e continua tocando a vida. E eu que fico sentindo aquele ressentimento, reprisando, trazendo aquela memória, pensamentos, ruminando pensamentos, obcecado por essa energia, atrasa a sua vida, faz mal para as suas células, porque o seu cérebro não diferencia o real do imaginário, o passado do presente. O que eu desejo para o outro, vivemos num holograma quântico, você acredite ou não.
volta intensamente para você. Por quê? Porque você marcou nos seus elétrons. O que eu fiz de bom ou de ruim é nos meus elétrons que eu marquei. Por isso que quando eu perdoo, é para mim. Eu espero que vocês tenham um ótimo mês de novembro, que consigam amanhã reverenciar as saudades e os seus amores que já partiram, mas consigam trabalhar esse desapego. Não atrapalhem vocês e a vida do outro emocionalmente, estando ele aqui na Terra ou não. Pense nisso. Tchau, gente. Um bom fim de semana e até a semana que vem. Obrigada.